Fala galera, aqui é o Gustavo e estamos aqui com mais um análise de setores da nossa bye week, né? Os Broncos não jogaram, mas nós estamos aqui mais uma vez. E, como sempre, né, o nosso convidado aqui, especialíssimo, né, está de volta, é ele, David Chiodini. David, seja muito bem-vindo e obrigado por participar aqui com a gente. Valeu, Gustavo, obrigado pelo convite. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse Denver Broncos de bye, né? Vamos ver se as coisas também melhoram depois dessa bye week aí, se essa folga é boa para ti. Vamos lá. Então, antes da gente começar aqui, vocês já sabem, né, fazer um pouquinho do jabá aqui do canal. Ó, se inscreva aí no nosso canal, se você gostar desse vídeo, deixa aquele like, compartilha aí com seus amigos e deixa um comentário aí embaixo pra gente, isso ajuda bastante a gente aqui no canal, né. Vamos lá, Davis, galera, é o seguinte, a gente vai fazer um pouco diferente essa análise de setores essa semana, mas antes da gente entrar nessa parte um pouco nova aqui, ou especial da bye week, a gente vai fazer uma análise geral aqui do ataque, né. Vamos começar, como sempre, pelo ataque. E aí, né, David, só de eu falar algumas estatísticas aqui, a gente já sente mais ou menos o que foi esse ataque, né. Foi o décimo até o momento, né, até essa semana aqui na NFL, é o 19º em jardas aéreas por jogo, né, 220,5, 20º em jardas terrestres por jogo, com 108,4, 30º em pontos por jogo, com apenas 15,1 pontos por jogo, 31º em taxa de conversão de terceiras descidas, 29,2% apenas, e 32º em touchdowns na endzone, descontando os field goals. A gente só anotou touchdown em apenas 35% das nossas viagens até a red zone, né? Desculpa, eu falei na endzone, né? 35% de TDs na red zone, sendo que o seguinte, né, a gente é o pior time, e o 31º tem 44%. Então, para a gente chegar no 31º, a gente tem que remar muito ainda, né? Então, assim, o Davis, eu acho que esses dados eles mostram um pouco, essas estatísticas, né, o fiasco que foi o ataque nessa primeira pernada nossa na temporada. E tem problemas em todos os níveis, problemas com o quarterback, problemas na linha ofensiva. Os nossos playmakers estão deixando a desejar e assim por diante, né? Fora o próprio trabalho do Nathaniel Hackett e do Justin Alden. Qual que é a sua avaliação até desse meio de temporada aí dessa unidade, do ataque? É uma unidade desconexa que teve 3 pontos interessantes na temporada. Aquele segundo tempo contra o Seattle Seahawks, tirando o finalzinho, né, das decisões ruins. O jogo contra o Las Vegas Raiders, em que o time em alguns momentos mostrou algum ritmo ofensivo, e alguns momentos contra o Jacksonville Jaguars. De resto, nada produtivo. Russell Wilson sendo péssimo contra o Blitz também. Então, assim, é uma unidade que a gente culpa muito o treinador, e eu acho que passa muito por ele. Foi muito 8 ou 80 nos seus planos de jogo, né? E a gente comentou isso para quem acompanha o programa há mais tempo. Muito, ou a gente faz muito play action, ou a gente só joga no shotgun, ou a gente só ataca o fundo do campo, esse tipo de coisa. Tem isso, mas a execução por parte dos jogadores tem muita culpa também. Isso passa pela linha ofensiva e passa pelo quarterback em especial, que performaram muito abaixo do que a gente imaginava. Legal. Eu também acho. Assim, existem, obviamente, as peças não funcionando, mas é tudo um conjunto, né? O time de futebol americano é um conjunto e, obviamente, que são raras as oportunidades em que apenas uma peça é que está atrapalhando um todo, né? E eu acho que não é o caso do Denver Broncos. É um conjunto de fatores que tem levado a esse fiasco do ataque, né? E aí, galera, assim, a gente vai fazer um pouco diferente aqui hoje. A gente poderia falar um monte de coisa, mas a gente já falou tanta parte técnica durante essas semanas, né? Sobre o ataque. E eu queria aproveitar que o Davis tem uma ampla experiência como treinador de futebol americano, né? Para quem não sabe, o Davis ele tem um currículo extenso, eu já vou listar aqui para vocês, para a gente discutir um pouco, né, a parte psicológica do vestiário, como é que os jogadores encaram um pouco essa fase, né? Então, só para vocês saberem, né, é, o Davis ele já teve uma passagem, ele começou com uma passagem breve pelo Jaraguá Breakers, né, em 2018, 8. 2008, perdão. Depois pelo Joinville Gladiators como coordenador ofensivo e head coach de 2009 a 2011, né?
quando ele foi tricampeão estadual. Depois ele foi para o Corupá Búfalos de 2012 a 2013, né? E foi campeão estadual em 2012. Voltou para o Joinville Gladiators em 2014 e foi vice-campeão. Depois foi de novo para o Corupá Búfalos, né? Que foi um projeto de reconstrução que ele começou lá em 2015, até que ele conseguiram vencer a Copa Sul, né, em 2017, né? E além disso, o Davis também foi auxiliar ofensivo, né, da seleção brasileira em 2012 e ele trabalhou lá com os QBs e os wide receivers. Então, o Davis conhece um pouco de como funciona o vestiário de um time de futebol americano. Não é o mesmo nível da NFL, não importa, são Mas seres é óbvio que humanos. não. Mas são seres humanos, né? Exato. Então, os sentimentos, né, por mais que mude o nível técnico, o fator ser humano está lá, né? Então aí, Davis, eu pergunto para você, né? Você já deve ter passado por sucesso, já foi campeão muitas vezes, passou por insucessos também muitas vezes, Também, né? também. E eu queria saber, assim, né, de maneira geral, né, tentar aqui, primeiro, antes da gente individualizar o ataque, como é que o time, né, sente uma campanha negativa no meio da temporada, né? Qual que é o sentimento dos jogadores, da onde que eles ainda tiram alguma motivação para seguir em frente, cara? Cara, é um trabalho muito psicológico, passa muito assim pelo seu grupo, quanto o seu grupo confia em você, quanto ele acredita que realmente é uma fase ruim e que você tem capacidade de mudar aquilo, né? E quanto eles acreditam também um no trabalho do outro, né? Quanto eles olham para o grupo, quanto eles estão comprometidos com aquilo. Porque fases ruins, elas acontecem em qualquer esporte, em qualquer vestiário. Mas a partir do momento que você entende que está errando, mas que tem condições de dar a volta por cima, que não precisa baixar a bandeira. Vou dar um exemplo: em 2017 a gente jogava e dependia de outros resultados para se classificar para a segunda fase da Copa Sul, entrou como sexto wildcard e foi campeão. A gente não baixou a bandeira porque achava que dava para ir atrás. Então depende muito quanto você acredita nas pessoas que estão ao seu redor. Tá? Eu não acho que o nosso vestiário seja ruim, eu não acho que o nosso vestiário seja problemático. Eu acho que um ou outro descontentamento você vai ter que lidar, né? Não tem muito como. São muitas pessoas e imagina aí em nível profissional que os caras ganham uma grana danada, já tem uma carreira, né? E você vai lidar com descontentamentos. Mas esse descontentamento, quando ele é pontual, tudo bem. O problema é quando ele passa a ser generalizado. Aí você tem um problema muito grande. Esse ainda não deve ser o caso dos Broncos, né? Pelo Eu menos acho que não é o não. meu sentimento, né? Me passa bem longe, assim, de ser o sentimento dos Broncos. Me parece ser muito mais um sentimento de frustração do que qualquer outra coisa. Tá legal. E aí é o seguinte, né, o futebol americano ele tem essa particularidade, né, diferente do futebol da bola redonda, em que o time inteiro está em campo, né, ataque e defesa ao mesmo tempo e funciona como um conjunto durante boa parte da partida, né. No caso do futebol americano, ataque e defesa entram em momentos distintos em campo, né, além do special teams. E aí é o seguinte, você tem no caso dos Broncos uma unidade performando em alto nível, que é a defesa, e aquela unidade que está puxando o time para o fundo, que é, no caso, o ataque, né? Vamos considerar aqui o special teams nesse momento. Como é que os jogadores dessa unidade ruim, no caso dos Denver Broncos, o ataque, sentem esse peso, né? O peso de ser a pedra que puxa o time para o fundo da água, né? Para o fundo do rio lá. Cara, existe uma. Depende muito dos seus líderes também, sabe? Dos seus líderes, especialmente no lado que está problemático. De estar fazendo essa cobrança de uma forma que você entenda, olha, nós estamos sendo problemáticos para o time, mas nós precisamos reverter. O outro lado está fazendo esse papel. Quando essa cobrança ela vem do outro lado diretamente para o lado problemático, geralmente você tem uma cisão. Aí você tem um problema muito grande. E aí que o treinador e a comissão técnica tem que agir muito forte. Eu não vejo essa cisão assim, não vejo a defesa do Denver Broncos, e a gente já viu isso em outras ocasiões, né? Acontecendo e tal. Eu lembro que o Chris Harris Jr. reclamou uma vez, acho que foi o próprio Justin Simmons que reclamou uma vez. Eu não vejo essa defesa cobrando, porque ainda acredita nessa unidade ofensiva.
isso passa também por olhar e ver que essa unidade tem talento para jogar melhor. Então, nesse momento, assim, não a responsabilidade está no lado ofensivo e essa cobrança, por enquanto, é só interna, dentro do lado ofensivo da bola. Legal. E aí o que eu pergunto para você também, daí é uma coisa que eu acho que você tem mais experiência ainda, é a parte da comissão técnica, né, o treinador em si, né. Assim, como é que ele tenta manter o jogador, ativo ou, assim, crendo que ainda tem bambu, tem flecha, né, enquanto tem bambu, tem flecha. Que ainda tem chance, que aquela vaga no wild card ainda é possível. Como é que a comissão técnica trabalha essa confiança nos jogadores em um momento difícil para manter eles, eh, confiantes, né, para manter eles ainda com esperança, com gana para entrar em campo e buscar essa vaga que é difícil, né, é uma situação difícil, mas não é impossível. A gana do jogador ela tem que passar por saber que ele é um profissional Uhum. e que ali ele faz isso ou ele vai ficar muito. É a imagem dele também que está em campo, né? Então, assim, ninguém quer contratar um jogador perdedor, ninguém quer contratar um jogador que não se esforça, ninguém quer contratar um jogador que desiste rápido. Eu acho que passa por aí. Agora, o treinador tem que mostrar que o plano que ele tinha era bom. Não deu certo por A, B ou C, mas tinha que mostrar que o plano que ele tinha era bom. Aí os jogadores tendem a confiar ainda, sabe? Uhum. E eu acho que os jogadores ainda confiam no Nathaniel Hackett o suficiente para isso. Legal, assim espero, né, porque a partir do momento que essa confiança também é quebrada, né, aí o negócio desanda, né. Eh, já fazendo uma transição pra defesa, né, mas antes da gente falar da parte dos dados em geral, começar ainda nesse assunto de vestiário, né, que aí tem o outro lado da bola que tá performando em alto nível, mas mesmo assim vê lá o número de derrotas aumentando quando você olha para o recorde ali e pra tabela, né. E aí o contrário, como que esses jogadores encaram? Você já falou disso um pouco, né, mas de forma mais específica, né. Até que ponto esses jogadores levam isso e mantêm a pegada, ou até que ponto eles chegam e falam: "Ó, desisti, não aguento mais porque o outro lado não está correspondendo"? Até o primeiro líder dessa unidade externar alguma coisa, sabe? Se o João, vamos dizer assim, vamos pegar um jogador, o Alex Singleton, falar, alguém chega, dá um tapa na orelha e diz: ó, fica quieto, faz o teu trabalho. é, do outro lado, isso aí é com a comissão técnica, não se meta. A partir do momento que o Justin Simmons falar, a coisa muda de figura, sabe? Então, as lideranças nesse momento precisam estar compradas pelo treinador. Estar compradas no sentido de confiarem, acreditarem, estarem comprometidas com o projeto do time. A partir do momento que as lideranças desse lado oposto, esse lado que vem performando bem, né? E isso passa muito pelo coordenador defensivo também, o Edir Evero, intervir e dizer: ó, pessoal, vamos continuar o nosso trabalho aqui, é aqui, a gente está fazendo bem feito, esquece o outro lado, daqui a pouco vai melhorar, tá? Eu confio, vocês têm que confiar. Enquanto esses líderes estiverem comprados no projeto, tudo bem. A partir do momento que o primeiro líder se levanta, aí o problema é grande. Então também o coordenador defensivo, ele também tem essa importância, né, essa Todo, ponte de confiança, né, de, todo ele mundo passar a confiança de que o outro lado ainda pode melhorar, né. todo mundo na comissão técnica tem essa importância. Um vestiário ele é feito de política, tá? Ele é feito de política e é como se vou usar um exemplo do Brasil, né? É como se o head coach fosse o presidente e esses outros caras fossem seus ministros, esses outros caras aí. Então você tem que estar sempre trabalhando no bastidor, sabe? Tem jogador, às vezes, que trabalhou com o coordenador defensivo, jogador de ataque, que trabalhou com o coordenador defensivo em outro time e ele vai conversar com o coordenador defensivo e por aí vai. São pessoas, têm relações. Isso tudo é importante. Legal, Davis. Então pra gente vamos passar então para o outro lado da defesa, né, que é o lado estatístico, né. Eh, é uma unidade que está jogando em alto nível, né. É a primeira em jardas aéreas cedidas por jogo, ou seja, a que menos cede jardas aéreas por jogo, com 165,8. A 21ª que mais cede, que cede jardas, terrestres por partida, né, 122,6.
a segunda em pontos por partida, acho que só o Buffalo Bills cede menos que os Broncos, se não me engano. A segunda, 16,5 pontos essa unidade cede por partida apenas, e é a defesa número 1 da NFL em red zone, né? Em termos de touchdowns, né? Descontando os field goals, cede 0,6 touchdowns na red zone por jogo. Defesa número 1 da NFL na red zone. Assim, a gente já conversou isso aqui algumas vezes, né, Davis? Que a gente analisou os fronts, né? As variações que o Evero fazia. A gente vê que há pouco a pouco a construção de uma unidade de alto nível, né? Diversificando um pouco os pacotes defensivos, os fronts, como é que ele trabalha um pouco a secundária, assim por diante, né? Qual que é o resumo da ópera dessa metade de temporada dessa unidade aí, da defesa? Cara, uma unidade muito bem treinada, uma unidade que assimilou muito rapidamente o sistema do Edir Evero, até porque já vem de uma base do Vic Fangio, que ajuda, né, essa transição. Claro, cada um tem os seus elementos, mas o cerne é o mesmo. Uma unidade que, se a gente pegar talento peça por peça, não é tão especial, mas que o coordenador vem conseguindo tirar o máximo de cada um. Tem suas inconsistências em alguns momentos, vai ter, é normal, você tá na National Football League, tá? Mas é uma unidade acima da média, muito acima da média nesse ano. E se a gente tá minimamente vivo, é por conta dela, e se fosse só pela performance dela, esse time deveria estar com 6 ou 7 vitórias. Eu também acho isso, né? E para mim o dado mais triste é ver que uma defesa cede só 16,5 pontos por partida, mas o ataque só faz 15,1, né? Então E dá a uma gente tristeza passou, isso. desculpa, a gente passou anos falando que, não, se a defesa segurar a 18 pontos, a gente ganha, né? E agora a gente tem uma defesa que segura e não consegue ganhar. Enfim, eu acho que isso é o que mais me deixou triste preparando essa pauta aqui. E aí, uma pergunta final sobre a defesa é o seguinte, né, Davis? Essa defesa performou em alto nível nessa primeira metade da temporada, mas a segunda pernada agora, ela tem times mais cascudos, né? Vai enfrentar duas vezes o Kansas City Chiefs, tem o Baltimore Ravens com o Lamar Jackson, que é um ataque bem distinto daquilo que normalmente se vê na NFL. Vai enfrentar mais uma vez os Chargers e assim por diante, né? É, você acha que contra esses times com um pouco mais de calibre, essa defesa consegue continuar com essa performance de alto nível? Consegue, eu acho que é uma unidade que tem bola para isso, tem jogado bola para isso. E aqui é uma coisa assim do convencimento, agora vai ter que ser o contrário, sabe? Não vai. Não, vão ter que me mostrar que essa unidade vai sofrer contra esses times. Talvez sofra um pouquinho contra os que correm melhor com a bola, porque ela é uma defesa projetada para defender melhor o jogo aéreo e a marca de first down. Mas eu acho que sim, acho que tem bola para isso. Não olho assim por nenhum motivo pensando, vai ter um declínio. Legal, assim esperamos, né? E aí, para a gente terminar aqui o nosso análise de setores da Bye Week, né? Vamos falar do time de especialistas, né? Que para mim é muito fácil fazer a pauta aqui do time de especialista, porque eu simplesmente não mudo nada, né? Você vai lá, coloca cobertura ruim, alguns punts curtos, decisões muito questionáveis do Montreal Washington, entra em 10 com 10 jogadores em campo, perde PAT porque o holder não arrumou a bola direito, muffet punts para encerrar a partida, né, coisa do tipo, né. Então, assim, são erros, esses erros se combinam de forma diferente a cada jogo, mas são erros persistentes, né, que me deixaram muito frustrados com essa unidade. E aí o Davis me passou uma figurinha aqui, isso aqui vale só até a semana 7, mas eu acho que não deve ter mudado muito Não, não não, com o jogo a mais. pode colocar que não deve ter Vou mudado colocar a muito. figurinha que eu prometi semana passada aqui, tá aí na cara nossa aí para vocês verem, né. Isso é a posição média de início de drive, né, depois do retorno de kickoff, né. Se vocês verem ali em cima, ó, tem Buffalo, Los Angeles e Denver ali embaixo. Olha onde começamos os nossos drives ofensivos em média, né? Com as costas Quando da endzone. retornamos, né? Depois do retorno isso, né? Depois do retorno de kickoff. Ah.
absurdo isso. Eu não entendo, né? Aliás, a maioria dos times começam atrás da linha de 25, né? Já não entendo por que, que não pedem o touchback, por que, que retornam tão frequentemente assim. Mas dá para ver que Denver começa com as costas na end zone muitas vezes, né? O que mostra também o fiasco que é essa unidade. Então vou tirar isso aqui da minha cara e Para passar a mim só bola para o existe, Davis. para mim só existe uma explicação para você retornar kickoff de dentro da end zone, que é tipo, você tá dentro da linha de uma, assim, tipo, para dentro da end zone que você não acha que dá. Qualquer coisa para mais que isso, cara, é touchback. Retorna kickoff que tá fora, sabe? Kickoff que você pegou a bola dentro do campo, né? Não na end zone. Porque senão não faz sentido nenhum para mim. É surreal para mim você ficar retornando kickoff lá de dentro de 5. E assim, não é como se o time tivesse o Devin Hester, sabe? É, Não é como se o time tivesse o Devin Hester, que é o cara que era o melhor retornador da história, ou mesmo o Cordarrelle Patterson, que seja, né? Agora, só para trazer mais um dado, né, sobre o Denver como um todo, nós somos um time muito faltoso também na liga, né? E isso eu deixei para falar no final, porque eu acho que engloba todos os setores. Já que a gente está tocando nos special teams aqui, nós temos 76 faltas, somos o segundo time mais faltoso da liga, atrás só do Miami Dolphins. Tá? E isso é um problema equilibrado, diríamos assim. Nós temos cometido faltas nos dois lados da bola. Jogadores indisciplinados, isso passa também um pouquinho pela comissão técnica, claro, nem tudo, mas passa um pouquinho pela comissão técnica. E a gente precisa corrigir isso para ter sucesso na segunda metade da temporada. pois é. Isso aí é um ponto importante também. A gente é um dos times que mais faz falta, né, na NFL, né? Ah, Se- E o segundo, né? 76. segundo, né? Enfim, e isso também custa jarda, né? E futebol americano é um jogo de território, né? Você precisa ganhar jardas e a gente perde muitas jardas, o que nos coloca em situações, principalmente em terceiras descidas, a gente acaba ficando em terceira para longa também. Não é só a ineficiência do jogo corrido, mas também por causa de faltas também, né? E aí a gente fica em situações óbvias, aí complica tudo, né? A Isso. gente, até tô puxando aqui, nós cedemos 600 jardas em falta, o time que mais cedeu jardas em falta na temporada. Dá 6 campos inteiros, né? 6 campos inteiros, cara. Pela, Como se você é, tivesse saído da sua linha de uma jarda e entrado na endzone por 6 vezes. pelo amor de Deus. Enfim, né. Ô Davis, aí só uma pergunta final, né, também pegando aqui um pouco da parte de vestiário mais para o lado do time de especialistas, né. Assim, o time de especialistas já é algo que requer uma motivação a mais, né, porque já tem aquele status ainda que errôneo, né, a gente sabe que é uma unidade importante, né, para a estratégia do jogo, mas tem aquele negócio de renegados, né, jogadores que não contribuem muitas vezes com o ataque ou com uma defesa e que acabam indo, né, para ter uma chance na NFL, para o time de especialistas, né. Então eu entendo, não sei se é assim que funciona, que já requer um trabalho de motivação extra e requer você encontrar jogadores dispostos, né, a fazer esse serviço mais sujo, por assim dizer, né. Assim, primeiro, como é que você motiva um jogador no time de especialistas, principalmente quando a unidade está mal, como é a do Denver Broncos, né? Como é Na que é o verdade, trabalho geralmente da comissão nessa situação? os jogadores que são de times especialistas, que são aqueles calouros ou aqueles caras de fundo de rotação, que nunca tiveram muito campo na liga, esses caras são extremamente motivados, porque eles veem ali a chance de continuar trabalhando na NFL. O problema é aquele cara que já teve campo, que já foi um titular ou com um bom tempo de rotação e volta para ser basicamente um jogador dos special teams. Esse é o mais complicado de motivar, porque é como se ele tivesse dado um passo para trás, é assim que ele entende. Né? São poucos os que têm a resiliência para entender que, às vezes, ali você está tendo uma nova oportunidade, né? Mas eu acho que motivação não é o problema é execução mesmo. Tá? Nosso problema passa longe de motivação, passa por execução, e aí eu coloco na conta da comissão técnica, porque ela é negligente, como você falou bem agora há pouco. Exato. Bem, Davis, é isso, cara. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aí. Estaremos aqui para falar mais sobre o campo novamente, depois do jogo, né, da semana
10, né, contra o Tennessee Titans, né? Você acha que dá para vencer esse jogo fora de casa Dá, contra uma equipe encardida, mas é vencível, né? dá sim, dá sim. Tá? Não é nenhum super time, tem um corpo de recebedores pobre. A questão é o jogo corrido deles e eles têm uma boa defesa, né? A gente vai ter que ter uma performance ofensiva melhor do que a média. Então, mas dá para vencer sim. Legal. Davis, muito obrigado pela participação, Davis. Valeu! E vocês já sabem, né, galera? Por favor, inscrevam-se aí no nosso canal, ativem o sininho de notificações para vocês não perderem nada do que a gente lança aqui no canal, né? O Mile High Brasil também está nas redes sociais aí no Instagram, no Twitter, no Facebook e a nossa live você pode ver lá também na Twitch, né? E se você puder contribuir com o nosso trabalho, né? Entra lá em www.apoia.se/Mile High Brasil, ou você pode também escanear esse QR Code que está aí na sua tela e tem lá nossos planos de apoiadores, né, com brindes, você participa do nosso grupo de WhatsApp também, que é bem legal. E assim, cara, qualquer quantidade que vocês puderem doar pra gente, ajuda imensamente a gente continuar aqui trazendo para vocês esse conteúdo bacana sobre o Denver Broncos 100% em português. Galera, é isso aí, muito obrigado, até a próxima. Fui.